Bom, gente, olha só, essa habilidade de ser multitarefa tão valorizada, né, nos dias de hoje, exige muito de nós, muita atenção até para manter equilibrada aí todas as demandas de nossas vidas, né? Esse é o nosso assunto dessa tarde. Também estou aqui agora ao vivo com a instrutora Sara Valente e ela vai tirar nossas dúvidas e de vocês também, né? Porque isso é importante também para o lugar. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para falar para a gente de um assunto que está todo mundo meio assim agora ultimamente, né? Bom. Então, para quem está em casa, né, imagino que muitos são multitarefas. No mundo de hoje não tem como, né, porque temos não só a parte profissional, mas familiar, social, fora também os desafios que chegam, né, de forma inesperada. Acabamos de vir de uma pandemia, né, que tirou um pouco, né, toda a nossa estabilidade, a nossa rotina. E como lidar com tudo isso, né? Então, Sara, mas a cobrança está então, cada vez maior aí também para sermos 100% produtivos, né? Como lidar com essa carga toda, então, de forma saudável, até mentalmente também, né? Então, olha que interessante. Todos somos seres biológicos, né? E somos seres mamíferos, seres emocionais. Então, quando a gente pensa na questão multitarefas, a gente tem que imaginar que a gente não é uma máquina. Então, a gente precisa entender o que o corpo necessita para a gente estar produtivo. Então, a gente precisa olhar para as nossas necessidades. Mas, às vezes, a gente está tão acelerado, tão na mente, que a gente desconecta das sensações que o corpo vai dando. Sinais de que eu estou cansado, que eu estou estressado, que eu já produzi muitos hormônios do estresse, né? Adrenalina, cortisol. Precisa dar uma freada. Precisamos desacelerar. Opa, agora precisa alimentar. Só que para a gente poder atender tudo isso, essa integração que o corpo e a mente todo dia está ali se relacionando, a gente tem que ter autopercepção. A gente tem que estar sentindo o corpo, olhando para o corpo. E assim, Sara, eu sei que existem vários estudos também que comprovam, né, que ser multitarefa nos deixa assim mais estressados, com mau humor também. Mas como lidar com isso? Porque às vezes a gente acaba nem percebendo que às vezes para tomar uma pessoa naquela correria do dia a dia tá ansioso, daí você acaba comendo mais, daí já vai para outro problema também, né? Como lidar com isso? Como tudo, todos temos um limiar, né? E a gente precisa aprender a olhar para o limiar. Cada um tem um seu, né, específico. Mas o mais importante é a gente associar o que a gente sabe, a nossa parte da intelectualidade, com a parte da inteligência emocional também e, ao mesmo tempo, as condições que o corpo oferece. Então, quando a gente começa a ficar irritado, quando a gente começa a procrastinar serviço, né, às vezes a gente começa a sabotar algum relatório, alguma produção que a gente precisa entregar, isso aí já é um sinal de alerta. Tem alguma coisa fora do eixo. E nosso cérebro, instintivamente, ele quer nos proteger do estresse. Então, ele começa a fazer com que a gente, às vezes, afete a memória, a gente comece a concentrar e acumular energia de alguma forma. E aí, com isso, acaba afetando o nosso próprio rendimento. Então, olha como é importante a gente estar atento no nosso nível de estresse. Né? A gente tem escalas hoje de estresse que vai de 0 a 10 e que a gente precisa ver. Opa, hoje eu estou bem disposto, hoje eu estou com bem-estar, ou cheguei tarde, fiquei até mais tarde trabalhando. No outro dia, às vezes vai precisar compensar o corpo um pouquinho, né? Descansando um pouco mais, ou indo mais devagar com aceleração mental. Né? Aquele monte de lista que às vezes a gente está na cama ainda e estamos lá fazendo download. Ah, eu tenho que. Isso por si só, antes de eu ter que fazer, já estou estressado. Já sofre antes do tempo. Sofremos muito. E aí vem a ansiedade, ou às vezes vem aquele desânimo, aquele estresse, né, de quero ficar na cama. E assim, quais os sinais que demonstram que já está acontecendo um esgotamento mental ali por essa relação de multitarefa? Que dá aquele start e fala, opa, é nesses momentos aí? Muito interessante você falar isso, porque o pessoal de casa já pode estar atento. Então, o nosso cérebro, ele tem um regulador do nosso estresse que chama amígdala cerebral. Então, é ele que cuida da nossa preservação e da nossa sobrevivência. Então, ele está atento aos estímulos que chegam de dentro para fora e de fora para dentro. Então, quando eu estou estressado, eu ligo, né, como se colocasse ele no sinal vermelho, alerta. Então, ele desliga o nosso cérebro mais estratégico, né, mais consciente, mais racional, para a gente entrar num sistema de alarme que chama luta ou fuga. E aí a gente fica tentando sair da sensação de ameaça. Então, são aquelas pessoas que ficam, às vezes,
ligadona, assim, e sempre estressada, tensa, ansiosa. Então, quais são os sinais principais que a gente percebe? A irritabilidade aumenta, né? A desconexão com prioridades. Então, a pessoa não consegue olhar nos olhos, ela não consegue conversar, às vezes, com os filhos, ela não tem paciência, ela está mais intolerante, porque o cérebro não quer fazer mais nada, a não ser querer preservar ali, né, a sua integridade. Então, a gente às vezes tem dificuldade de se relacionar com os outros, começa a afetar os nossos órgãos, aí começa a acidez aumentar do estômago, o intestino começa a travar, porque tudo isso com excesso dos hormônios de estresse, que é adrenalina e cortisol, a gente entra no sistema nervoso autônomo num estímulo muito simpático, ou seja, coloca o corpo em ação para ver se ajuda a resolver essa sensação do estresse, de ameaça de alguma forma. Você falou do cérebro, Sara, né? Será, Sara, então a nossa memória, ela também pode ser afetada com essa questão de ser multitarefas assim? Totalmente. E não é o ser multitarefas, é a forma como a gente vivencia esse mundo contemporâneo, as nossas responsabilidades, porque a gente quer fazer tudo de uma vez só. E aí é o pulo do gato que a gente precisa entender, né? O como executar essas multitarefas que são importantes, né? São escolhas que a gente foi fazendo, mas sem deixar o corpo se sabotar. E a memória é um dos principais sintomas que já começa a detectar que a gente está passando desse nosso limite, né? O corpo, ele não está mais naquele estresse funcional, né? Ele já está disfuncional. Então, o cérebro começa a entender, tipo assim, ah, não, você está pensando em muita coisa, deixa eu desligar teu cérebro um pouco, a tua memória, para ver se você esquece e conserva um pouco de energia. Então, começa a falhar, assim, a memória. Sara, muitas pessoas vão achar assim que basicamente é impossível ser multitarefas, né? Sem adoecer, isso é possível mesmo? É possível, né? Eu não estou aqui querendo trazer uma realidade que não é possível ou é ilusória. A gente precisa entender que o mundo contemporâneo está nos exigindo essa isso. cobrança. E o nosso cérebro tem capacidade, né? Hoje se estuda muito a neuroplasticidade, a capacidade da gente ter ainda em crescimento o nosso cérebro e as nossas potencialidades. Mas qual o segredo? A gente conseguir fazer as coisas de forma inteira. Uma de cada vez. Se a gente conseguir organizar a multitarefas com prioridades, com tempo e com foco, né? Hoje o Mindfulness ele vem trazer essa ponte ao nosso sucesso, de realizar as necessidades, as atividades, as funções do mundo adulto, vamos falar assim, mas desde que a gente leve atenção. Então, se eu consigo fazer e não estou no piloto automático, ali o meu corpo ele está relaxado, eu não estou produzindo hormônios de estresse. Agora, se eu dou um senso ou a minha percepção é que, meu Deus, eu estou sobrecarregada, é muita função, eu tenho que, o cérebro ele entra em contato com esses sentimentos e entende que você está precisando de ajuda. Aí ele desliga, a gente chama de sequestro da amígdala, ele desliga a minha capacidade de raciocínio lógico, estratégico, para me colocar no estado reativo, igual os animais, onde não tem mais essa questão de foco, de ser humano ali nas minhas funções, é animal, eu quero lutar, eu quero fugir. Então a saída também é importante as pessoas pensarem em focar uma tarefa por vez também aí, né? Isso. Então o Mindfulness, né, quem trouxe para o mundo ocidental foi um pesquisador chamado Jon Kabat-Zinn, e ele trouxe lá das tradições orientais, principalmente o budismo como filosofia de vida já desenvolveu isso há mais, né, de 2000 anos. Então o que o Kabat-Zinn entendeu? Que a gente precisa estimular o nosso cérebro mais consciente para poder fazer e viver a nossa realidade. Então, quando a gente leva foco, a gente não está na reatividade. Quando a gente traz atenção plena, igual aqui, eu estou conversando com você, eu estou total atenção plena ao que eu estou falando, ao raciocínio, às informações que eu quero passar para as pessoas, né? Estou aqui atenta para ver se eu estou fazendo as conexões com as ideias, com a informação que eu estou entregando. Então, eu estou atenta à minha expressão. Então, também estou atenta à minha postura, perceber se a minha coluna está numa posição que me gere conforto. E a gente vai, então, trazendo todo esse cuidado de autopercepção e eu também posso levar isso para qualquer atividade do meu dia a dia. Estou tomando um banho? Toma um banho. Sinta o corpo. É hora do banho. É hora do banho, se entrega. Então, eu estou vivendo de forma inteira o que eu estou fazendo agora.
Sara, então o que que a pessoa pode fazer fora do ambiente do trabalho, que pode auxiliar após um longo aí dia de trabalho, a se desligar dessa correria? Porque como você falou, às vezes você vai deitar, você fica lá fermentando o que você vai fazer no dia de amanhã e nem chegou o dia de amanhã ainda. Você começa a sofrer, se preocupar com aquilo e no outro dia que lá passa assim que você nem vê. Que dica que você daria para essas pessoas? Ótimo. Então, se vocês pararem para observar, a mente ela não desliga. Né? Ela fica 24 horas, porque a função da mente é arquivar a informação, é estimular, é ter pensamentos. Então, quem que precisa desligar? Quem precisa dissociar da mente? Nós. Então, acabei de sair do trabalho, para onde que nós vamos agora? Vou para casa. Então, eu já começo a levar foco para o que eu vou vivenciar em casa. E chegando em casa, o que eu estou me relacionando? São com os filhos? Então, eu vou prestar atenção nos filhos. Vou cozinhar, então agora eu vou me concentrar e levar minha atenção, meu foco para cozinhar. E assim eu vou ensinando o meu cérebro a colocar e a vivenciar uma coisa de cada vez. E no final do dia eu vou conseguir vivenciar tudo que eu me priorizei. Né? E de manhã, outra dica, acordou, faz um checklist. Tudo isso que a mente traz e que já gerou ansiedade antes de você nem levantar da cama. Será que é prioridade tudo para hoje? Então vai colocando ordem, né, nas atividades, nas funções e vai priorizando. Assim você não vai chegando em níveis de estresse. Porque se você olha aquele monte de demanda, monte de meta e não consegue colocar ordem, a sensação já vai vir naturalmente de sobrecarga. Aí você já vai entrar num tem que, aí a gente já entra em sofrimento, aí já dispara a amígdala, aí a gente já é sequestrado e aí quando vê no meio do dia eu tô reativo, eu tô tenso e nem sei porquê. Né? Às vezes nem fiz tanta coisa assim ou nem me cansei tanto. Só do cansaço mental. Você falou bastante do Mindfulness. Eu queria que você explicasse para a gente, então, como ele pode ajudar também a não ser multitarefa sem adoecer ali também. Porque essa técnica é muito importante para ajudar as pessoas a trabalhar, né? Então, até para a gente entender, por que a gente adoece perante o estresse? Porque tudo no corpo é autorregulado. Então, tudo está conectado. Então eu preciso ter os níveis de hormônios, né, de substâncias, de neurotransmissores sempre fluindo. Se eu me sinto estressado, eu aumento, eu elevo níveis. E quando eu elevo níveis, a gente entende, né, o cérebro entende que o corpo precisa descarregar um pouco essa adrenalina. Então ele dispara, ele dispersa todo esse estresse para o corpo. Então a gente chama de somatização. Então o que começa aqui, os eventos mentais, as preocupações, as tensões, a ansiedade, quando passa do limite, eu preciso descarregar essa adrenalina em algum lugar. E não tem um botãozinho que fala assim, desliga, agora diminui. Não, eu tenho que usar. Então, como a gente não está praticando atividade física, a gente não está dormindo direito, todo esse excesso é jogado para o corpo. E aí aumenta as funções dos nossos órgãos. E esse aumento de função fora de hora faz com que a gente vai usando demais, entrando em overuse, entrando em excesso de função e naturalmente desequilibra, né, aquilo que natural deveria estar aí fluindo. Então, qual a dica que eu, né, ao explicar o que é Mindfulness, eu vou associar para vocês agora pensarem? Mindfulness é uma palavra em inglês que, se a gente traduzir, significa atenção plena. Então, hoje, se eu te perguntar, você vive em atenção plena? Você consegue estar concentrado? Tua memória está legal? Ou a sensação que tua vida está num piloto automático? Né? Você levantou, mas na verdade é o corpo que está levantando, indo escovar dente. E às vezes você chega no trabalho e você nem lembra qual a rua mesmo que você passou. Então, o sair do piloto automático, desconstruir esse formato de vida que a gente está mecânica, né, parecendo uma máquina, a gente precisa levar atenção plena. Então, Mindfulness é isso. Tudo que eu consigo trazer atenção plena e fazer momento a momento agora. Porque a mente às vezes vai para o passado, às vezes a mente vai para o futuro. Então, Mindfulness é esse estado de ser, essa postura, essa dimensão de estar aqui agora. E aí, com isso, a gente checa. Estou aqui, estou prestando atenção em você, estou prestando atenção no que eu estou fazendo, eu estou desenvolvendo o meu cérebro. Gente, como é importante, mas eu vou deixar o Insta da Sara Valente aqui também, se você tem mais dúvidas, quer interagir com ela também, porque senão a gente vai ficar a tarde toda batendo aqui, que eu tenho mais curiosidade também e quero saber como desligar às vezes um pouquinho, mas quero aproveitar, Sara, gratidão, obrigado por vir aqui também, com certeza vai ter mais curiosidades para você voltar aqui no programa. Eu que